2020 foi um ano tão difícil que a gente está contando as horas para acabar. E na contabilidade não foi diferente, não é, Ananda? É verdade, Dani. Para a contabilidade foi bem complexo. A rotina nos escritórios virou uma loucura. Os contadores viraram consultores, conselheiros, pai, mãe de muitos empresários. É verdade, tivemos tantas mudanças este ano que preparamos uma retrospectiva com os melhores ou piores momentos para a classe. Tudo começou com o coronavírus. Os primeiros casos de contaminação no país foram registrados em fevereiro, mas a gente resolveu esperar um pouquinho. Pós-carnaval, o vírus já estava sendo disseminado pelo país e a coisa ficou feia. Para frear a contaminação, estados e municípios começaram a tomar medidas para evitar a aglomeração de pessoas, entre elas a quarentena. Empresas, escolas, comércios, restaurantes e bares tiveram que fechar as portas. Apenas atividades consideradas essenciais puderam continuar operando, o que afetou a renda de muita gente. Ao mesmo tempo, o presidente Jair Bolsonaro decretou o estado de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020. E com isso começaram a surgir diversas medidas para driblar a crise que estava por vir. E a rotina frenética dentro dos escritórios de contabilidade estava só começando. Considerando o impacto na receita das empresas, o Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou o vencimento do DAS, o documento de arrecadação do Simples Nacional, das competências de março, abril e maio. Com isso, as empresas deixaram de pagar os tributos federais, estaduais e municipais durante esse período. Mas teve quem se complicou com essa prorrogação, porque precisou pagar o tributo prorrogado e do mês subsequente juntos. E em março foi a vez da suspensão do recolhimento do FGTS, também referente às competências de março, abril e maio deste ano. Para auxiliar as empresas contra os impactos econômicos da pandemia, a Caixa permitiu que o recolhimento fosse feito em até 6 parcelas fixas. Mas o parcelamento rendeu ações judiciais por todo o país. O sistema da Caixa apresentou instabilidade e muita gente não conseguiu gerar as guias para pagamento. E o imposto de renda? Em abril, muitos contribuintes e contadores ficaram na expectativa da prorrogação. E pela primeira vez na história da Receita Federal, a entrega da declaração foi adiada para 30 de julho. Foram 90 dias a mais, mas ainda assim muita gente deixou para a última hora. Também em abril, o governo federal anunciou a antecipação do 13º salário dos aposentados do INSS. A ideia era ajudar financeiramente os beneficiários do Instituto a passarem pelo período difícil. Ainda em abril, o governo sancionou a lei que previa o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600. A ideia era ajudar os trabalhadores de baixa renda prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus. O pagamento do benefício deu o que falar. Teve gente que ficou muito tempo na fila para análise, teve quem foi negado e até quem mentiu os dados para receber o dinheiro que não tinha direito. Mas uma operação do governo com a Polícia Federal já está acontecendo para identificar esses fraudadores. Ladrão! Além dessa ajuda financeira aos trabalhadores, para empresas, o governo federal publicou a MP 936, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e de Renda. O bem permitiu a redução de jornadas e salários e a suspensão temporária de contratos de trabalho. A medida também precisou ser prorrogada, diante do cenário de pandemia que permaneceu. E mais tarde o benefício gerou outro impasse. Como pagar o 13º dos trabalhadores contemplados na MP? E é aí que surgiu o empregador web na vida dos contadores. Até hoje tem empregador e contador batendo com a cabeça para acertar a situação dos funcionários. E muitos trabalhadores ficaram sem dormir esperando um posicionamento do governo, para saber se receberiam o benefício e quando ele cairia na conta. Em maio, muitos trabalhadores se perguntavam se até o imposto de renda foi prorrogado, por que não adiar a ECD também? E foi o que aconteceu. A data da entrega da escrituração contábil digital mudou de 29 de maio para 31 de julho. A mudança veio porque diversos empresários e profissionais da contabilidade relataram dificuldades para entender e atender os clientes pessoalmente devido à quarentena e às medidas de distanciamento social.
Diante de todas as dificuldades, os profissionais tentaram uma inclusão no rol de serviços essenciais, mas o governo não incluiu a categoria na listagem e por um tempo essa briga permaneceu. O questionamento era: como dar suporte ao cliente à distância diante de tantas medidas e instruções normativas editadas? Em junho, a pandemia continuou e o governo teve que dar seus pulos para a economia não entrar em colapso. Foi aí que o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, foi regulamentado. O programa é uma linha de crédito desenhada para beneficiar os pequenos negócios durante a crise do coronavírus. Foram 3 fases propostas para o programa, e agora há um pedido no Legislativo para torná-lo permanente. O difícil mesmo é conseguir entrar no programa. E teve mais medidas do governo. A Caixa Econômica Federal anunciou um saque emergencial do FGTS para ajudar os brasileiros com dificuldades financeiras. O pagamento começou em junho e foi até novembro. As datas eram organizadas de acordo com o mês de nascimento dos cidadãos beneficiados. Segundo a estimativa do banco, cerca de 60 milhões de brasileiros receberam o valor de R$ 1.045. O E-Social também entrou nas obrigatoriedades que foram adiadas nesse ano atípico. Isso porque, com o cenário de pandemia, diversas empresas tiveram as atividades suspensas e, diante disso, o calendário de obrigatoriedade do E-Social foi alterado. A pandemia também trouxe mudanças para quem estava em busca do registro profissional de contabilidade. Em 2020, pela primeira vez na história, o exame de suficiência foi realizado de maneira online. A primeira avaliação aconteceu em agosto e teve a participação de 40 mil pessoas. Mas nem tudo são flores. Houve muitas reclamações sobre a aplicação da prova e o formato, que foi adotado para garantir o distanciamento social e preservar os candidatos da exposição ao vírus. Já a segunda edição da prova, que estava marcada para 8 de novembro, simplesmente não aconteceu. No dia do exame, o site da Consulplan sofreu um ataque cibernético e a prova precisou ser suspensa. Uma nova prova foi marcada para acontecer no dia 31 de janeiro e agora será presencial. E a ECF, vai ser prorrogada ou não vai? Pouquíssimos dias antes da entrega da ECF, a Receita adiou a obrigatoriedade de 31 de julho para 30 de setembro. Diversos contribuintes pediram a prorrogação do prazo da entrega da ECF. Afinal, os profissionais de contabilidade e empresários teriam que entregá-la junto com a ECD, também no dia 31 de julho, devido à prorrogação. Haja demanda. E quando as coisas começaram a esfriar, chegou o Combicon, o maior congresso online brasileiro de contabilidade. Com o tema Desafios, Oportunidades e Transformações no Mercado Contábil, o evento organizado pelo Contábeis e pela Arquivei contou com mais de 100 palestras. Afinal, sempre é hora de se atualizar. Outra medida que foi tomada nos 45 do segundo tempo foi a orientação do 13º salário para quem teve o contrato suspenso ou reduzido. A nota orientativa divulgada pelo governo afirma que os pagamentos devem ser feitos proporcionalmente ao período trabalhado, afetando os trabalhadores que tiveram os contratos suspensos por 15 dias ou mais. Ufa, 2020 acabou. Ananda, esse ano vai ficar para a história. E um livro bem guardado, de preferência. É isso. Parabéns, contador, por todas as horas trabalhadas, noites sem sono e telefonemas sem fim. Foi um ano difícil, mas você enfrentou de cabeça erguida. Parabéns. Tchau, 2020. Tchau, pode vir 2021.